Olá, esse webinar foi preparado especialmente, né, para falarmos sobre a Lei do Bem e o programa Mover, tá? Como essas iniciativas se complementam e possuem grande sinergia dentro da esfera aí do mundo de pesquisa e desenvolvimento. Aqui é a nossa agenda, tá? Então, a gente vai iniciar falando sobre a Lei do Bem e o programa Mover. De fato, a Lei do Bem, a gente vai extrapolar um pouquinho sobre conceitos, os benefícios que existem. O programa Mover é um programa super complexo, então a gente vai dar direcionamento sobre cada um dos capítulos e benefícios atrelados. E, por fim, falar um pouco dessa sinergia desses benefícios, tá? Aqui para me apresentar, primeiramente, eu sou a Rízia, eu tenho mais de quase 17 anos aí de experiência na parte de consultoria tributária. Tenho formação em Direito e em Contabilidade, e algumas pós-graduações em especialização em Direito Tributário Empresarial. Hoje, aqui na Apter, eu sou líder da área nós chamamos internamente aqui de P&D, né, de Pesquisa e Desenvolvimento, mas é uma área dedicada especialmente para a parte de desenvolvimento, de busca por fomentos e desenvolvimento de inovação tecnológica, né, de busca por esses incentivos para as nossas empresas, né, para os nossos clientes. Então, hoje nós lideramos essa área aqui, conjuntamente com a Renata, para atender, temos um time dedicado aí para atender os nossos clientes. E fica à vontade aí para se apresentar. Olá a todos, meu nome é Renata, sou gerente especialista na área de incentivos, benefícios fiscais aqui na Apter, tenho aproximadamente 10 anos de experiência, né, construí grande parte da minha trajetória em Big Four junto com a Rízia, inclusive, e agora a gente tem essa missão, né, de fomentar aqui a área de P&D, enfim, tá pensando em recursos, né, reembolsáveis, não reembolsáveis, outros, ampliar mais a área aqui na Apter. Legal. Vamos lá começar a falar um pouquinho da Lei do Bem? Pode passar aí, por favor. Bom, a nossa ideia é aqui trazer um overview para vocês, tá? Da onde surgiram todos os incentivos fiscais, a parte de busca mesmo, né, de desenvolvimento e incentivo à parte de pesquisa e desenvolvimento. De forma geral, quando a gente fala em pesquisa e desenvolvimento, a inovação, né, eles começaram a ser estruturados aí no mundo na década de 1960. E ele foi baseado nas diretrizes do Manual de Frascati, que é um guia internacionalmente reconhecido, e ele serve como uma interpretação, né, que tem todos os dados e conceitos sobre pesquisa e desenvolvimento, sobre as características e conceitos do que é inovação tecnológica, tá? Ele foi elaborado pela OCDE e até hoje, né, ele serve como referência para os governos, né, para os países de forma geral, institutos de pesquisas, até hoje, tá? Na sequência aqui, entre 1970 e 1980, os países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, eles foram pioneiros aí na adoção, na utilização desses créditos fiscais, né, como uma forma de estimular a inovação empresarial, tá? E nos anos 1980, 1990, teve uma expansão, tá? Teve um boom aí de utilização desses mecanismos, com a adoção de mais de 46 países que adotaram, tá, essas políticas, né, essa implementação dessa cultura de incentivos fiscais no desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, tá? E nós, um pouquinho, de forma geral, não quero dizer atrasado, mas não tempestivos aí com a parte de incentivos fiscais, nós tivemos aí um dos primeiros, né, incentivos aqui introduzidos aqui no nosso país só em 1993, que foi onde se criou o tal do PDTI, PDTA, que foram programas de desenvolvimento tecnológico para as indústrias e para a agricultura, tá? E aí passaram-se mais alguns anos, né? Somente em 2005 que a gente teve a introdução da Lei do Bem, né? Ela foi introduzida aí pela Lei 11.196,
E foi uma forma de consolidar, né, toda a parte de incentivos fiscais, tá? Hoje é basicamente o principal, tá, instrumento que a gente avalia de estímulos às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação no nosso país, tá? E conectando aqui um pouquinho com o programa Mover, que a gente vai falar aí um pouquinho mais para frente, o Mover ele foi introduzido ele só veio, né, na realidade ele não foi introduzido, ele foi remodelado, aí vai trazer também uma parte, uma linha do tempo aqui para vocês, mas ele foi remodelado aí no final de 2023, com a medida provisória 1205, e foi convertida na lei 14.902, valendo a partir do ano calendário de 2024, tá? E, por favor. Bom, conforme eu dei aqui um spoiler, né? A Lei do Bem, ela é hoje o nosso principal instrumento de estímulo às atividades de pesquisa e desenvolvimento no país, tá? No nosso país. E por que ele é o principal? Porque ele não é setorizado, né? Ele não é direcionado especificamente para um segmento, para um setor, ou tem uma delimitação de tempo de validade, que é no caso do Mover, aqui trazendo mais um spoiler. Então, ele existe no nosso ordenamento jurídico desde o ano de 2005, né, que foi introduzido pela 11.196, e valendo a partir do ano calendário de 2006. Então, aí estamos na vigência aí de 20 anos, né, desse benefício aqui no Brasil. De forma geral, o que a lei, e muito em linha, né, com as diretrizes de OCDE e do manual de Frascati, tem outros manuais aí que direcionam, né, todos os conceitos, mas o que é inovação tecnológica para aplicação da lei do bem, tá? Inovação tecnológica, ele considera tudo aquilo que é novo, ou aquilo que já existe e é melhorado, e que acarreta em melhorias incrementais, seja na produção, quando a gente fala de indústria, seja na prestação de serviços, de forma geral, tá? Então, tudo que eu tenho de desenvolvimento de produtos novos, serviços novos, melhoria de produtos existente, ou serviços, melhoria de serviços existente, e tudo que está intrinsecamente ligado a novos processos ou processos melhorados que acarretem melhorias incrementais dentro da empresa, e isso gera uma eficiência produtiva, uma redução de custos e, consequentemente, uma competição, um aumento de competição no mercado, tá? No mercado local, no mercado global, de forma geral. O que se busca aqui é posicionar as empresas, né, se posicionar as empresas brasileiras dentro de um cenário de competitividade, tá? Por isso que ele é o principal estímulo, tá? E um ponto importante aqui, que é onde sempre acaba tendo, né, alguma barreira, algum equívoco das empresas, fala assim, poxa, eu desenvolvo aqui alguma coisa, mas meu concorrente já faz, já existe essa tecnologia, esse produto, esse serviço, ou esse processo no mercado já há muito tempo e tudo mais. Mas o que se busca aqui é o desenvolvimento e incentivo dentro das empresas. O que eu quero dizer? Que tanto faz se essa tecnologia ou esse novo produto já existe para a empresa, já existe no mercado ou não. O que se importa aqui é a tecnologia nova para a empresa. Então, seja desenvolvimento de novo produto, um produto melhorado, um serviço novo, ou um serviço melhorado, ou, né, quando a gente fala de processos novos ou melhorados. O que se busca é inovação dentro da empresa. Então, a gente volta para dentro da empresa, independente se essa tecnologia já existe no mundo, tá? Esse é um ponto super importante quando a gente fala de conceito, né, de inovação tecnológica dentro da lei do bem. Rê, por favor. E o que é aqui, né, quando a gente fala da lei do bem, quais são os principais requisitos e o que é esse benefício, né, de forma geral? Então, ele é um incentivo fiscal, especificamente ligado ao imposto de renda e à contribuição social, tá? Tem uns outros benefícios mais para frente eu vou comentar, mas esse é o principal. O que eu quero dizer? Que ele é
um benefício que reduz a minha base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social e, consequentemente, reduz meu IR e minha CS a pagar. E quando a gente fala de requisitos, eu comentei que ele é aplicado para todos os setores, isso é fato, mas as empresas precisam estar enquadradas no regime de tributação do lucro real e ter apurado o lucro real, ou seja, ter pago o imposto de renda e contribuição social no ano calendário. Temos a questão de regularidade fiscal, né? Então, precisa tirar a CNB aí válida. E o que se busca é ter projetos inovadores, né? Uma pergunta clássica que a gente sempre faz quando começa, ou, né, a fazer uma apresentação e tudo mais. Então, os clientes que são, né, empresas são mais resistentes, falam, não tem inovação. Aí a gente faz uma pergunta aberta, fala, olha, você tenta fazer melhor o que você já faz muito bem? E aí todo mundo responde, obviamente que sim, né? Então, a todo momento a gente pensa e tenta fazer melhor e buscar maior eficiência e ganhar mercado. Então, esse que é o coração aí quando a gente fala do conceito de lei do bem, tá bom? Aqui, por gentileza. E o que a gente fala aqui, como que se materializa esse benefício, né? E o mais interessante é que a gente busca sempre nos nossos trabalhos aqui ter um engajamento do time, né, da empresa que vai se envolver nesses trabalhos, porque todos os gastos, né, que são base para a lei do bem, já estão dentro da empresa, tá? O que eu quero dizer? Por exemplo, primeiro item aqui, né, e o principal item que a gente traz é a parte de recursos humanos. O que são esses recursos humanos? São as pessoas dedicadas, né, full time ou parcialmente, tá? Com a dedicação em projetos de pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, são as pessoas que pensam a todo momento ali em desenvolver algo e tudo mais. Então, a remuneração desses profissionais se convertem em benefício para a lei do bem, tá? Por isso que eu comentei que são gastos que já estão dentro da empresa, tá? Toda a parte de capacitação técnica, ou seja, eventualmente cursos, eventos, treinamentos, feiras que a gente consiga, incorridos, que a gente consiga conectar com projetos de inovação tecnológica, também são incentivados. Todos esses dispêndios, desde que incorridos no Brasil, eu posso considerar como inovação tecnológica, tá? E ser base para o cálculo. Toda a parte de materiais de consumo, tudo aquilo que eu incorro na parte de testes, na parte de prototipagem, na parte do desenvolvimento mesmo do produto, o serviço ali que eventualmente seja necessário, todos esses itens de materiais de consumo, a gente também consegue considerá-los atrelados a cada um dos projetos, a gente consegue considerá-los como lei do bem. A parte aqui também de contratação de serviços, né, de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Eu posso, eventualmente, ter um projeto que vai ser desenvolvido não internamente por mim, né, não, por exemplo, vamos dizer que coração aí do projeto, eu posso delegar ou contratar um serviço de uma universidade, de um inventor independente, fazer uma parceria com uma empresa, né, uma MEA, uma EPP e tudo mais. Então, eu posso delegar parte do desenvolvimento do meu projeto para essas empresas, e essas empresas, esse serviço, ele é incentivado, tá? Diferentemente do próximo item, que é a parte de serviço técnico, é um serviço de apoio técnico, né? Então, eventualmente, no desenvolvimento do projeto, eu preciso realizar determinados testes. Então, esses testes, né, realizados por terceiros, eu posso incentivar. Aqui é um pouquinho diferente quando eu conecto com o item anterior, porque aqui é um apoio, né? Não é a delegação inteira aí, ou do projeto como um todo, ou a principal parte do produto que eu estou eventualmente desenvolvendo ou melhorando, né? A parte do serviço técnico é, de fato, um apoio técnico, né? O melhor exemplo aqui é a parte de teste, né? Eventualmente, determinados testes que eu preciso fazer dentro do desenvolvimento do projeto, eu posso contratar um terceiro que vai me apoiar. E por último, aqui a parte de viagens internacionais, viagens nacionais, desculpa. Então, tudo aquilo que eu incorrer em viagens, né, determinadas, vamos supor, a parte de capacitação técnica, vou fazer algum treinamento em outro estado, e eventualmente vou ter um dispêndio aí com viagens.
a gente consegue alocar todas essas despesas, porque são necessárias para a execução do projeto, tá? Esses são os principais itens aqui permitidos, quando a gente fala aqui, né, em base de cálculo para a lei do bem. Pode avançar, Rê. E o que são esses benefícios fiscais, né? Então, tendo por base todos esses itens que a gente comentou aqui no slide anterior, minimamente 60% desses gastos que já estão na empresa, né, e já estão, quando a gente vai para a área contábil aqui, já são despesas boas e dedutíveis para fins da base de cálculo aí do imposto de renda, eu venho com uma dedução adicional, ou seja, minimamente 60% destes gastos eu posso excluir, né, reduzir a minha base de cálculo do imposto de renda e contribuição social, e isso vai ser base para o cálculo, né, e reduzir aí meu imposto de renda e contribuição social a pagar. E aqui a gente está falando, né, que é no mínimo 60%, podendo chegar a 100%. O que os starts aqui para a gente incrementar esse percentual é principalmente a parte dos profissionais que estão com dedicação exclusiva a esses projetos. Ou seja, projetos que eu tenho dentro da empresa, né, profissionais com dedicação exclusiva a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, se comparando de um ano para o outro, eu contrato novos profissionais ou faço alocações de profissionais dentro da empresa que vão trabalhar com dedicação exclusiva na parte de pesquisa e desenvolvimento, isso é incentivado. Então, esse incremento de profissionais com dedicação exclusiva de um ano calendário para o outro, ele é incentivado percentualmente, tá? Então, ele aumenta de 60% para 70%, chegando a 80%. E aqui, 100% por quê que eu posso chegar a 100%? Se no ano, por exemplo, eu tiver algum registro de patente ou cultivar, por exemplo. Então, se eu tive registro de patente, eu chego a 100% dos dispêndios, inclusive incentivando todos os gastos que eu tive com o registro dessa patente no ano, tá? Aqui é importante a gente comentar que, quando a gente fala em lei do bem, é sempre um benefício para o ano calendário, tá? Então, eu não tenho possibilidade, eventualmente, né, comparando com outros temas tributários, que eu posso retroagir nos últimos 5 anos e fazer o cálculo. Aqui é sempre para o ano calendário, tá? Então, a gente sempre olha para o ano calendário e no ano calendário seguinte a gente presta as informações para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o órgão responsável aí pela análise e confirmação, ratificação dos nossos projetos, tá? Voltando aqui para a parte de outros benefícios, conforme eu comentei lá no começo, não é só esse incentivo de dedução aí, de redução da base de cálculo da contribuição social e do imposto de renda. Aqui a gente fala também que eu tenho, eventualmente, a possibilidade de adquirir máquinas, equipamentos, softwares, com benefícios fiscais para imposto de renda também, na parte de depreciação, tá? Então, eu tenho benefício da depreciação ou amortização integral desses bens, né? Então, contabilmente, ele vai seguir a vida normal com a depreciação ou amortização fiscal, mas para fins fiscais, para fins do imposto de renda, eu posso, esse bem que eu adquiri de forma integral, fazer uma exclusão no imposto de renda e na contribuição social. Aqui é um benefício temporário, tá? Porque eu tenho que, na medida em que eu tiver, né, após essa dedução integral, na medida que eu tiver incorrendo em depreciação contábil, essa depreciação ela tem que ser ajustada, adicionada daqui para frente, né, para a gente não superar o valor de aquisição do bem. Mas é um benefício temporal, a depender aí do valor, da relevância das máquinas e equipamentos, muito interessante. Bem como, se eu adquirir máquinas e equipamentos com utilização específica, né, destinada aí à parte de pesquisa e desenvolvimento, eu tenho a possibilidade de reduzir 50% do IPI, tá? E aqui é uma coisa bacana, porque não é só aquisição de máquinas nacionais. Então, eventualmente, se eu importar, eu também tenho benefício de redução do IPI, tá? E aqui, por fim, no caso, eu tenho redução, tá? A possibilidade de reduzir o IR-fonte a 0, quando eu faço, né, quando eu remunero a minha matriz, por exemplo, né, nas remessas para o exterior, a título da manutenção de marca e patente, tá? Então, aqui
teria incidência normal aí dos 15% minimamente do imposto de renda, né, na fonte, e nessas remessas eu tenho a possibilidade de reduzir a zero, tá? Então, quando a gente fala em lei do bem, às vezes todo mundo fica muito limitado ao primeiro ali, na dedução ali do imposto de renda, mas existem esses outros mecanismos, esses outros benefícios que a gente consegue aplicar também. Pode caminhar, Rei. Aqui é trazendo um exemplo ilustrativo para vocês, para ficar mais claro, né? Na primeira aqui, na situação, no quadrante, na primeira situação atual, eu hoje, né, nas empresas, a gente já tem essas despesas com P&D, que é a remuneração do pessoal, que são os materiais, né, que eu gasto na parte de testes, eventualmente serviços que eu contrato. Então, essas despesas já estão na minha contabilidade, já são despesas boas, que eu considero como boas para fins de dedução na base de cálculo do imposto de renda, na composição da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, tá? E aqui é o meu cenário, né? Eu tenho despesa, minha base de cálculo já está reduzida por essas despesas e eu apuro o IRSS devido. No segundo quadrante, aqui é a situação com benefício. Eu tenho as minhas despesas, mas eu faço essa exclusão no mínimo adicional de 60%, né, na minha apuração, né, fiscalmente, e eu reduzo minha base de cálculo e, consequentemente, meu imposto de renda e minha contribuição social a pagar, tá? E aí, de forma geral, aqui, quando a gente fala em alíquota efetiva, eu tenho uma redução, né, de no mínimo 20,40%, quando a gente fala em 60% de exclusão, né, no mínimo, posso chegar a 34%, que, com relação a essas despesas, que aí é, no caso, no limite máximo aí do 100%, no caso, se eu tiver uma redução, um registro de patente, o cultivar, no ano calendário. Pode caminhar, Ria. Estou caminhando aqui para o fim, né, da minha fala aqui sobre a lei do bem. A gente trouxe esses dados para vocês. A gente está com esse mecanismo, né, com esse mecanismo de incentivo fiscal à inovação no nosso país desde 2006, né, válido. Então, a gente completou esse ano aí 20 anos, estão completando 20 anos, e a gente traz aqui de forma histórica para vocês, perdão, não é de forma histórica, eu trago aqui os dados de 2024, mas de forma histórica, quando a gente vem num crescimento, tá, desde 2005 desde 2006 até 2024 de empresas. Então, lá em 2005, 2006, começaram 20, 30 empresas, né, e hoje, em 2024, são dados oficiais do site aí do governo, tá, do Gov e até do MCTI. Então, hoje a gente tem, em 24, quase 4.300 empresas que aderiram à Lei do Bem, que, né, têm projetos inovadores e que aproveitam desse benefício, né, que resultam numa renúncia fiscal aí para o governo na ordem aí de 12 bilhões, tá? São quase 14.200 projetos relacionados a esse montante de renúncia fiscal. E quando a gente fala em investimentos em inovação, a gente está falando em quase 52 bilhões de investimento em inovação tecnológica. De forma geral, a região sudeste é onde concentra a maior parte de investimentos, bem como empresas, projetos, né, de inovação tecnológica, tá? E aqui a gente fala que são números expressivos, né? A gente fala, poxa, 12 bilhões de renúncia fiscal no ano calendário, né? Quase 5 mil empresas aí atuando, aproveitando esse benefício. Mas quando a gente olha de forma histórica, a quantidade hoje, por exemplo, de empresas que nós temos no nosso país, de forma estimada, que estão no regime de tributação do lucro real, bem como apuram aí imposto de renda, esse número fica ainda muito pequeno, tá? Então, ele fica na ordem, esse número representa, para essa faixa de empresas que estão no lucro real, apuram imposto de renda, está na ordem de 3% das empresas potenciais, quando a gente fala que poderiam aderir à lei do bem, né? E esse número ainda, esse percentual é bastante tímido, né? Então, é algo que a gente, embora esteja no nosso ordenamento jurídico há 20 anos, ainda tem muito a se difundir essa cultura, esse benefício, que muitas vezes não é aplicado por desconhecimento, de fato, né? De não ter os conceitos claros e específicos de enquadrar
benefícios fiscais, né, enquadrar projetos inovadores dentro desse benefício fiscal, né, dentro desse mecanismo que ele é muito, muito positivo. Só para terminar aqui, para ficar claro para vocês, então, de forma geral, ele é um benefício que a gente aproveita pro ano calendário, tá? Eu não preciso esperar a entrega das informações para o Ministério da Ciência e Tecnologia no ano calendário seguinte, então eu posso aproveitar o benefício na medida que eu vou levantando, né, as informações e entrego as informações para o ano calendário subsequente. Hoje, né, estamos aqui em março de 2026, quando a gente olha para 2025, é possível ainda fazer esse levantamento dessas informações, porque a gente vai entregar as informações para o Ministério da Ciência e Tecnologia só em agosto de 2026. E na ECF, que é a obrigação acessória aí do imposto de renda, a gente tem um registro específico lá para informar esses dados e tudo mais, né? E, inclusive a própria dedução. Então é por isso que eu falo que ainda é possível, porque é possível a gente informar na ECF em julho, né, de 2026 e entregar o formulário aí para o Ministério da Ciência e Tecnologia em agosto aí na sequência, tá? Então é algo ainda que a gente consegue trabalhar para o ano calendário de 2025 e no paralelo, né, dá para a gente seguir aí com projetos ao longo de 26 e aproveitando esses projetos aí durante o ano, já fazendo dedução e reduzindo o imposto de renda e a contribuição social a pagar. Rê, acho que é com você agora. Vamos falar um pouquinho sobre o programa Mover. O programa Mover é diferente, né, da Lei do Bem. Ele é um programa voltado para as empresas do setor automotivo. Então, ele tem a vigência, né, foi instituído pela Lei 14.902, a vigência a partir de 2024, né? E ele vem de uma evolução de diversos benefícios voltados para o setor, tá? O Inovar Alto, por exemplo, foi o primeiro, né, incentivo para esse setor. Ele iniciou em 2013, só que ele era mais voltado para montadoras. Então a gente fala que era mais para uma política protecionista, para proteger as indústrias brasileiras, né? E o benefício dele fiscal era mais voltado só para um crédito presumido de IPI. Então ele era muito restritivo, né? Não tinha políticas ambientais muito claras, né, mas já foi um marco, né, para o setor de ter um benefício fiscal voltado, né, para as montadoras em geral. Com o fim do Inovar Alto, né, teve início a Rota 2030, que também trouxe vários termos novos, né, várias obrigatoriedades. Tem um limite global, que ele é um pouco tímido, né, a gente vai ver que o Mover realmente ele é uma evolução desses dois benefícios, né, é um benefício global ali de por volta de 2 bilhões, enfim, que era ainda um pouco baixo, porque a gente vai ver do Mover. Ele era voltado para a dedução do imposto de renda. Então, por exemplo, uma empresa, né, do setor automotivo que estivesse apurando o prejuízo fiscal, ela não poderia ter um benefício, né, com um contrapartido de dispêndios, enfim, do que estabelece na legislação, por conta dessa limitação de ser um benefício fiscal voltado para a dedução do imposto de renda, contribuição social, diferente do Mover, tá? Então, Rota 2030 trouxe, né, tem uma novidade também, que ele inclui as autopeças, né, não só as montadoras, igual a Inovar Alto, que foi uma novidade, trouxe alguns termos, por exemplo, da roda, do tanque a roda, enfim, alguns termos, né, para medição da pegada de carbono, trazendo algumas novidades ali, né, voltado para a sustentabilidade. E aí, né, com o fim do Rota 2030 em 2023, a gente tem nosso programa Mover. O programa Mover, ele é muito mais amplo, então ele incluiu, né, toda a cadeia logística, né, tanto as montadoras, as autopeças, né, a gente vai ver a legislação como ela se divide, mas ela traz uma série de obrigatoriedades, né, e um regime de incentivos, que é muito importante para a indústria automotiva hoje, né, então tem uma questão de reciclabilidade, que são termos novos, né, questão de tributação de IPI, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas ela rotulagem veicular, né, rotulagem veicular. A gente então, fala que ele é muito maior em todos os aspectos, seja em limites de incentivados, né, isso. e ampliação também do rol da indústria automotiva de forma geral, né?
Exatamente, ele pega toda a cadeia, né? Então, desde das autopeças até a reciclagem do veículo. Então, ele traz até esses conceitos, tá? Então, ainda agora para a Lei 14.902, que instituiu o Programa Mover, ele é uma legislação complexa, até, então ela se divide aqui em 6 capítulos, e em alguns capítulos tem algumas portarias que vão delimitar, enfim, que elas vão regulamentar alguns termos que não ficam claros, mas precisam de uma explicação ali, algo mais detalhado, né? O capítulo 1, ele traz as disposições preliminares, que seria qual que é o objetivo do mover, então seria essa questão da eficiência energética, né, promover estímulos à pesquisa e desenvolvimento nas empresas também, né, fortalecer a nossa indústria local e trazendo tecnologia para o Brasil, que é muito importante, né, para as indústrias do setor automotivo. O capítulo 2 ele é voltado para os requisitos obrigatórios, igual a gente comentou. Tem uma questão que todos os veículos que foram comercializados, importados a partir de 2020, de junho de 2025, né, eles têm algumas obrigatoriedades, né, que eles vão evoluindo, vamos dizer assim, né, até 2027, 2032, de metas obrigatórias que todas as montadoras, todas as importadoras devem seguir para comercializar os carros aqui no Brasil. Então, vai ter uma medição, né, que é algo novo, da pegada de carbono. Então, desde as fabricantes de autopeças, elas têm que se preocupar em questão de rescalabilidade até a destinação, todo o ciclo do veículo. Então, até fala, né, do berço ao túmulo, até o fim da vida do veículo vai ter essa medição do carbono. Isso é interessante, que isso foi algo novo no Brasil, algo não novo só no Brasil, como no mundo. No mundo já existe, obviamente, essa medição, mas uma obrigatoriedade das empresas terem essa medição, isso foi algo inédito aqui do Brasil, né? Então, isso vai revolucionar e traz várias, né, traz uma necessidade das montadoras voltarem para essas autopeças, fornecedores, buscarem novas matérias-primas, enfim, que estejam alinhadas, né, com essas políticas do programa Mover. O capítulo 3, ele é muito interessante, que traz mais um termo novo, né, que é a tributação dos veículos sustentáveis. É basicamente tributar, né, trazer um critério de tributação para os veículos, mais para as montadoras aqui do IPI, beneficiando as empresas que poluem menos e penalizando as empresas que poluem mais. Então, além dos requisitos obrigatórios, tem os requisitos vamos dizer assim, não opcionais, mas facultativos, né, que vão se tornar obrigatórios no momento, que a empresa, que ela cumprir certos requisitos, enfim, que ele é bem regulamentado, um pouco denso esse tema, que ela vai poder ter, enfim, benefícios de pontos percentuais no IPI, para comercializar né, para ter esse IPI, vamos dizer assim, reduzido na venda. E como vai direto consumidor, nessa etiquetagem também, ele vai ter um pouquinho ali uma medição, olha, esse carro, ele é eficiente, tem uma eficiência de combustível, eficiência energética muito boa. Então, vai trazer visibilidade também para os consumidores, né, de todo o efeito desse programa. Isso é muito interessante. O capítulo 5, ele institui regime de incentivos fiscais. Então, aqui as empresas, né, como um dos pilares do programa Mover é estimular a inovação e pesquisa, a pesquisa e inovação nas empresas do setor, ele institui incentivos e também traz uma contrapartida, né, que as empresas que estão habilitadas no programa Mover, elas têm que fazer investimento mínimo obrigatório, né, em pesquisa e desenvolvimento na empresa. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, tem essa obrigatoriedade, vamos dizer assim, de investir, né, em P&D, e também tem uma contrapartida que é um benefício financeiro, né, que também é muito interessante, que no final ele vira um crédito fiscal. Então, o que significa? Todos, a gente vai entrar no detalhe, mas a gente vê muito, olha, né, de cada real investido que você tem em P&D, você vai ter um retorno de 50 até 3,2, né? Então, pode potencializar, né, o que visa estimular realmente as empresas, né, investirem em P&D,
ter esse investimento obrigatório, mas ter esse crédito financeiro que pode ser compensado com qualquer tributo federal, né? Então, independente da empresa ter prejuízo fiscal, ela ainda consegue se beneficiar desse benefício. E fazendo aqui um paralelo, né, Uhum. Rê, comparando aí com a lei do bem, é essa a diferença, né? A lei do bem é um benefício para imposto de renda, aqui é um crédito financeiro. Isso. Crédito financeiro que você compensa, passível de compensação com qualquer tributo aí da esfera federal. Exatamente. E esse incentivo, por ter muitas particularidades, tem uma portaria específica, que é a 43, que daí ela traz todas as regras de habilitação do programa, como que ela faz a comprovação, enfim. Ele delimita, né, traz alguns conceitos, então os dois ali, eles regulamentam esse regime de incentivos fiscais. O capítulo 5 fala das autopeças não produzidas, ele não é um benefício novo, né, ele já existia, que é o ex-tarifário, que ele é um regime especial de tributação, né, para as empresas que importam peças não produzidas no Brasil. Então, com essa importação, ela consegue reduzir o imposto de importação a 2%, só que ela tem uma contrapartida. A contrapartida é investir nos programas prioritários, né? Ele fala do fundo, né? Um capítulo vai interligando no outro, né? Então, na contrapartida desse benefício, né? Ela vai reinvestir 2% do valor nos programas prioritários que vão ser geridos pelo FDIC, né? E que é gerido pelo BNDES. Então, também ele visa estimular tanto reduzir para as empresas, né, que estão importando algo que não existe no Brasil, quanto fomentar os programas prioritários, né, que estão alinhados ali às políticas da nova indústria, enfim, também é super importante para fomentar não só, né, para fomentar todo o sistema, toda a cadeia de uma forma geral. O capítulo 6 aqui também é algo inédito, né, que ele institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial, que é o FDIC. Ele é gerido pelo BNDES e ele tem essa obrigatoriedade, essa responsabilidade de gerir os recursos que vêm tanto, né, dos 2%, né, das empresas que têm esse regime do ex-tarifário, quanto de outros, né, das empresas que não conseguem cumprir investimento mínimo obrigatório. Ele vai gerir esses recursos e vai destinar via editais, né, em diversos programas prioritários. Tem linhas específicas, pode ser reembolsável, não reembolsável, mas também ele vem fomentar as empresas menores que consigam investir ali em tecnologia, mesmo que elas não tenham recursos próprios. Então, o FDIC tem essa responsabilidade. Bom, aqui trazendo as modalidades de habilitação, aqui seria a habilitação para usufruir do benefício fiscal, que seria o crédito financeiro, tá? Então, as empresas do setor automotivo, elas podem ser habilitadas em uma ou em mais de uma habilitação aqui, tá? A primeira é fabricante. Então, as empresas, né, que produzem no país os produtos automotivos abrangidos pela C14, a C14 é interessante que ela é muito abrangente também, então ela fala tanto de maquinários agrícolas, tem ônibus, tratores, enfim, que também é uma novidade, tá? E aí ele vai trazer um rol de todos os produtos, né, que podem ser beneficiados, todas as empresas que fabricam esses produtos aqui no Brasil, elas podem estar habilitadas no programa Mover, usufruir dos benefícios fiscais na modalidade fabricante. O segundo, que é o projeto de desenvolvimento, são para aquelas empresas, né, que tenham projetos de desenvolvimento no país, né, obviamente, de novos produtos, né, que é um pouco alinhado talvez com a lei do bem, mas aí esses novos produtos, eles têm que estar listados nesse AC14, na modalidade fabricante, né, então, tem projetos de desenvolvimento dos novos produtos, ele engloba também a relocalização, que seria bastante empresas no exterior, né, que querem trazer suas operações aqui no Brasil, elas têm esse benefício também, que elas podem trazer esse maquinário, as peças, enfim, do exterior, e ter uma crédito financeiro, assim, em relação ao custo de importação, enfim, tem alguns benefícios específicos para empresas do exterior que venham se instalar aqui no Brasil, do setor automotivo, tá? E a instalação de unidades destinadas à reciclagem ou economia circular.
como o programa Mover ele trouxe esse conceito novo, né, essa obrigatoriedade das empresas, das montadoras, reciclarem os seus veículos, então até 2027, 27 a 32, tem uma obrigatoriedade ali de reciclar até 80% da massa do veículo. E hoje nós, né, a indústria brasileira não está preparada para isso. Então, o que ele visa fomentar, olha, empresas, né, que queiram instalar unidade de reciclagem, né, elas têm esse benefício também, né, tendo um projeto bem elaborado, enfim, de ter créditos fiscais, né, atrelados a esse projeto de desenvolvimento que ela tenha de instalação de empresas de reciclagem. E a terceira habilitação, ela é bem específica, né, que são projetos de P&D. Então, aqui são empresas, né, específicas que façam os projetos, enfim, de desenvolvimento para determinadas montadoras, enfim, para o setor E aqui é automotivo em geral. específico voltado para exportação, né? Por isso que ele é mais, Uhum. quando a gente olha até os dados de aderência, né? Esses projetos são bem pequenos, né? São bem reduzidos as empresas que têm esse serviço, porque aqui é a gente exportando tecnologia, né? Serviços aí para fora. Exatamente, ele é bem, ainda um pouco tímido, né? Vamos ver até o final do Mover. Esse programa, diferente, né, da Lei do Bem, que ele é amplo, né? Ele tem um teto, vamos dizer assim, tem limites globais. Na legislação, ele estipulou que de 2024 até 2028 vão ser disponibilizados por volta de 19 bilhões ali de recursos, né, para fomentar essas áreas. Cada ano tem um limite já prefixado, e eles também são subdivididos entre essas categorias de habilitação. Né, o principal, a gente vai ver, é ser um dispêndio de P&D, realmente, né, o que seria? A empresa, ela tem essa contrapartida, né, então ela tem um desenvolvimento, enfim, no país, e 50% desse valor de pesquisa e desenvolvimento, ela pode virar crédito financeiro para a empresa. Tem uma série de obrigatoriedade, tá? Então, a empresa tem que estar pré-habilitada nessa modalidade, então vai sair uma portaria falando, olha, a empresa do setor automotivo, ela está habilitada, ela vai solicitar o crédito financeiro, e aí ela fica sujeita, né, à aprovação de acordo com esses limites pré-estabelecidos aqui. Então, para 2026, que é o nosso ano aqui, a gente tem um limite global para o principal, vamos dizer, instrumento aqui de dispêndio de P&D, 2 bilhões, 2,340 bilhões aqui disponíveis. Incentivos, né, que é ativo fixos, que é específico para as habilitações de projeto de desenvolvimento, tem um pouquinho menor, um valor menor, 1,17, e para relocalização de unidades, 0,39. Esses valores estão prefixados, estão na portaria 43, mas existe uma possibilidade de relocalização, de remanejamento de acordo com a necessidade, né? A gente vai ver como o dispêndio de P&D ele é muito mais, ele é mais, não mais fácil, mas assim, é mais amplo, então ele tende a consumir mais desse limite global. Então, pode ser que no decorrer do ano, eles remanejem esses recursos, né, e aumente ali mais o limite disponível para o dispêndio de P&D. Até comparando aqui, né, Rê, o ano passado houve, para 2025, eles remanejaram aqui quase, olha, foi na ordem aí de 20% a 30%, dos 10% aqui dos investimentos de ativo fixo para dispêndio de P&D. Porque aqui é onde são os projetos que eu expliquei na Lei do Bem, né? Então, são aqueles projetos com outros aditivos, que a gente vai comentar mais para frente, com outras possibilidades de incrementar. Então, de fato, quando a gente olha aqui, é onde concentra maior número de empresas e projetos, né, que toda a indústria automotiva está se mobilizando para fazer a solicitação, né? É o mais comum, embora não seja nada simples, né? Com certeza. E tem uma questão também para as empresas habilitadas, né? Elas assumem um compromisso e elas têm um investimento mínimo obrigatório, que a gente fala como se fosse um pedágio.
Então, ele subdivide aqui na portaria, né, qual que é a categoria. Então, por exemplo, se uma fabricante de autopeças, né, aqui em 2026 ela tem uma obrigatoriedade de investir 0,6% da sua receita bruta excluída de impostos, né, destinar esses valores, né, para pesquisa e desenvolvimento. E isso é obrigatório para ter a manutenção da habilitação dela. E esses limites, eles vão aumentando gradativamente, né, é um pouco parecido com a Rota 2030, e até 2029, eles chegam ali até 1,8% para automóveis e 1%, né, para as empresas fabricantes de autopeças. Tá? Aqui a gente só exemplificou como que funciona esse pedágio, né? E até em relação ao cálculo do crédito fiscal. Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo, a gente tem uma empresa que tem uma receita líquida de 1 bilhão, ela investiu em P&D nesse ano, né, de 26, 15 milhões, que equivale a 1,5% da sua receita líquida. Aí, como que ela vai calcular esse pedágio, né? Então, esse pedágio, ele vai ser, nesse ano, aqui tá, desculpa, é 0,6, tá? Aqui tá referente a 2025. Nesse exemplo, ele obrigatoriamente vai comprovar 6 milhões em P&D. E depois, né, desses 6 milhões, então aqui ele tem 15 total, ele vai excluir esses 6 milhões, porque esse é um investimento mínimo obrigatório, e ele não pode compor a base dos créditos financeiros. Então, qual que vai ser o crédito financeiro dessa empresa, né? Ela vai deduzir aqui os 15 dos 6 a chegar a 9 milhões, 50% desse valor, 4 milhões e meio, vai virar crédito financeiro para ela, e ela vai poder compensar com qualquer tributo federal. Exato, e aqui é minimamente 50% dos dispêndios deduzido esse pedágio que as empresas podem apropriar, né? A gente fala 50, no mínimo 50%, que daí tem outros acréscimos adicionais que a depender do tipo do segmento, da atividade, do projeto desenvolvido, a gente pode incrementar. A gente vai comentar um pouquinho mais para frente, né, Rê? Isso, exatamente. Bom, aqui detalhando um pouquinho, né? Então, o principal incentivo seria o crédito financeiro referente ao dispêndio de P&D. Então, para todas as empresas, né? Elas têm independente da modalidade de habilitação, seja fabricante, projeto de desenvolvimento, projeto de P&D, elas têm a possibilidade, né, de solicitar um crédito financeiro de 50% dos seus dispêndios de P&D. Tem um limitador, que é importante mencionar, que ele fala nessa modalidade para todas as empresas, é limitado a 5% da sua receita operacional bruta reduzida dos impostos. O que isso significa, né? Se uma empresa tem um investimento de P&D muito, enfim, que equivale a 10%, 15%, ela não pode ter um crédito financeiro referente a todo 50% de dispêndio. Ele tem esse limitador, né, dos 5% da receita operacional bruta. Tem algumas empresas, enfim, de tecnologias muito específicas que elas podem ampliar esse benefício de 50% até 250%, né? Seria muito interessante. Para empresas fabricantes, né, de tecnologia de propulsão avançada, veículos com tecnologia de propulsão sustentáveis, enfim, questão de abastecimento de veículos de combustíveis, né, sustentáveis, enfim, tem várias detalhamentos em relação a essa operação, métricas também na própria portaria. Para essas empresas, então, para cada real investido, ela vai ter 2,50, vamos dizer assim, de crédito, né, financeiro, e ela pode ampliar o limite referente à sua receita operacional bruta. Então, o limite dela não é mais 5%, né, como a regra geral, ela vai ampliar para 13% da sua receita operacional bruta. Então, deixa o benefício muito mais abrangente, mas não são para todas as empresas, né? Isso é bem específico para essas tecnologias que o programa Mover visa estimular ainda mais, tá? Também tem alguns adicionais, né, referentes, por exemplo, para as empresas habilitadas na modalidade projeto de desenvolvimento, ela tem um benefício adicional
de apropriar créditos referente a ativos fixos, né, exclusivos, em ativos fixos, né, que estejam inclusos no seu projeto de desenvolvimento, que ela tem que apresentar, também tem que ser aprovado, né, em 12,5% até 25%, também que tem as métricas, que também isso é algo específico para essa modalidade de habilitação, tá? E também aqui ele entra questões específico também para as empresas de propulsão, ele acaba sendo bem nichado mesmo, e são poucas empresas que se enquadram nessa modalidade. E também tem um anexo específico, né, na própria portaria, que vai relatar e vai remeter quais são as empresas que podem aderir a esse crédito adicional, né? Inclusive para aquisição de ativo fixo dentro do projeto de desenvolvimento apresentado. Exatamente. E o limitador dele também, nesse caso aqui, seria 5% da receita operacional bruta. E aí tem projeto de P&D, também tem um adicional, né, adicional de crédito até 20%, sobre os ativos fixos, né, que é um pouco parecido com o projeto de desenvolvimento, mas também vinculado a essas operações que estão delimitadas na portaria 43, tem vários critérios ali para a empresa seguir, comprovar, para se enquadrar nessa habilitação e conseguir solicitar crédito financeiro referente a esses adicionais, tá? Aqui colocamos alguns pontos de atenção, né, referente ao programa Mover. O que a gente percebe é que tem algumas empresas, né, que desempenham, têm atividade em vendas, vinculado ao setor automotivo e ao setor, enfim, pode ser telecomunicação, o setor geral. Isso, com o programa Mover, ele é vinculado só à fabricação, né, desses itens voltados para o setor automotivo. Então, caso a empresa tenha 2 segmentos, ela tem que segregar o projeto específico para o setor e tenha todo o controle ali dos dispêndios, e também, até em relação às receitas, para saber os limites, ela tem que fazer como se fosse uma apuração à parte, né, só delimitando ali as operações para os dispêndios, né, voltados para o setor, para conseguir aproveitar esse benefício. Quer complementar, Rita? Não, eu ia complementar justamente isso, tipo fazer uma DRE separada, né? Isso, para a gente apurar, caso eu não só tenha a produção aí de produtos destinados à indústria automotiva, se eu tiver outra, a gente faz essa DRE separada para apurar exatamente a receita ali, custos atrelados à receita de venda direta na indústria automotiva aqui de forma geral, né? E que é interessante também para empresas que têm uma participação nesse setor, é voltado para o setor automotivo, mas você tem uma venda ali, né, direcionada a esses itens, você também pode se aproveitar. Então, a gente vê que tem algumas empresas que são mais gerais, que conseguem aproveitar do Mover mesmo, não sendo exclusivas para o setor automotivo. Aqui a gente, né, como a gente comentou na agenda, é buscar a sinergia, né, aí bem colocou sobre a lei do bem, que visa estimular, né, a inovação aqui no Brasil, do programa Mover, que também tem esse pilar, né, de estimular, e como os programas se complementam, né, e como a gente consegue aproveitar, potencializar, vamos dizer assim, esses dispêndios de P&D, né, que já estão na empresa, como a gente pode potencializar esses incentivos, né, para fins de benefícios. Isso. Pode ir. O que a gente comenta aqui, né, quando a gente fala em programa Mover, é um programa muito complexo, amplo, com várias diretrizes e métricas e direcionadas especificamente, né, para algumas indústrias dentro do mundo automotivo, mas de forma geral, e ele é restrito, né, então ele tem um período para começou em 24, vai até janeiro de 2029, tem limite de montantes e tudo mais, e tudo é bastante concorrido. Na nossa prática, da nossa vivência aqui, a gente tem que ser muito célere, tanto na parte, né, de habilitação das empresas, quanto para pedir os créditos, porque no ano passado, por exemplo, nós tivemos, né, no primeiro trimestre já tinha acabado os limites do crédito relacionado a dispêndios de P&D. Por quê, né? Quando a gente olha esse rol aqui nesse slide, né, de atividades de P&D abrangidas no programa Mover, ele é muito amplo, né? Então, vai desde
da concepção ali da ideia do novo produto e tudo mais, até projetos estruturantes, que é algo muito comum dentro do setor automotivo aqui, onde a gente avalia, né, todo o desenvolvimento de ferramentais, a parte de manufatura básica. Então, ele é muito completo e amplo, né, e por isso que esses projetos, eles acabam consumindo aí todos os créditos da parte do dispêndio P&D, que era aquele 60% lá dos limites anuais. Então, o que a gente vê aqui muito tem que ser muito célere, né? Então, sou do automotivo, estou aqui uma empresa de autopeça, eventualmente não observei, tem que caminhar, tem que ser bastante rápido para já pedir habilitação. O processo ele é bastante complexo também ali nas solicitações, são rígidos nas informações a ser prestadas, né? O Ministério, quem apoia aí a parte é responsável, o Ministério da Indústria, né, e Comércio é o responsável pelo mover, diferente da Lei do Bem, né, então nós temos contatos diretos com eles, né, tem uma acessibilidade da comissão destinada a eles, que nos respondem aí de forma bastante célere, e é por isso que a gente sempre incentiva aos nossos clientes para o mais rápido possível fazer a habilitação, na sequência a solicitação do crédito, porque tem esse limite a ser observado. O crédito ele foi solicitado trimestralmente, né? Então, e um trimestre ele é amarrado ao outro aí, de acordo com o forecast, com a previsibilidade de gasto que a gente vai ter para o ano, tá? Fazendo esse comparativo aqui especificamente na Lei do Bem, a gente fica... Lei do Bem, ele é para todo segmento, de forma ampla, não tenho limite de teto, eu não tenho limitação temporal. Obviamente, são programas de incentivos fiscais, e aí depende muito de política pública, né? Então, eventualmente, num governo, eles podem vir a reduzir ou a limitar aí temporal ou né, benefícios de forma geral, mas a Lei do Bem a gente tá aí há 20 anos, né, e nunca tivemos nenhum tipo de limitação, mas pode estar sujeito, né? E aí a gente fala, né, desde pesquisa básica até parte de serviços de apoio técnico e tudo mais, quando a gente olha desde a concepção do produto ali, do serviço, das melhorias, até a fase pré-produção, né, pré-implementação dentro de serviços ou do processo finalizado, processo melhorado. E o mover não. Então, eu tenho capacitação de fornecedor, eu tenho desenvolvimento de ferramental que é muito relevante. Então, tudo isso está muito bem detalhado, né, e regulamentado aí nas portarias emitidas pelo Ministério da Indústria e Desenvolvimento, e é onde a gente pode alargar, né, de forma significativa o benefício da Lei do Bem, que já pode ser para as indústrias automotivas, né, tem que ter a Lei do Bem, e, consequentemente, tendo a Lei do Bem, ele é muito mais amplo promover, né, e a gente pode usufruir desses dois benefícios de forma concomitante. E pode ir para o próximo, né, acho que a gente traz aqui um resumo, aqui caminhando para o fim, né, se eu sou uma indústria, estou dentro do segmento aí automotivo, mobilidade, logística, autopeças e tudo mais, se eu tenho mover, eu tenho que ter o programa mover, né? Se eu tenho a Lei do Bem, eu tenho que ter o programa mover. Se eu tenho o programa mover, eu tenho que ter a Lei do Bem. Um é base para o outro, né, de forma de concepção de produtos mais restrita, e o outro muito mais amplo quando eu olho o rol ali de atividade de P&D. Então, ele é potencializado de forma muito significativa a depender do setor, né? De forma geral, a gente sempre fala que pesquisa, desenvolvimento e inovação nas empresas é uma cultura, né? Então, é algo que, ao longo do tempo, ele é implementado e amadurecido, né? Seja na parte de controle de projetos, apontamento de horas. Então, é algo que leva uma maturação, leva um tempo para a gente conseguir ter uma boa gestão, um bom controle disso, né, desses projetos de forma geral. E quem já tem a Lei do Bem facilita isso muito para o programa Mover, né? Aqui, Lei do Bem, conforme a gente comentou, é um benefício especificamente para imposto de renda, né, com
com delimitação aí de ter pago lucro, imposto de renda durante o ano, e o Mover é um crédito financeiro que aí dá liberdade para a empresa compensar com qualquer outro tributo federal, tá? Então, a gente vê de forma muito positiva a complementariedade desses dois benefícios, né? Quando a gente olha, né? Uma boa oportunidade para as empresas, né? Gerais, sem segmento, mas quando eu olho para o mundo automotivo aqui dentro do conceito do programa Mover, é algo ainda mais potencializado, tá? Acho que agora a gente caminha aqui para o final, né? Eu gostaria de encerrar, agradecer aí quem vai nos assistir. A gente fica inteiramente à disposição. Hoje nós temos, conforme eu comentei, nós temos uma equipe full dedicada a essa avaliação desses mecanismos, né? Incentivos fiscais, financeiros, busca por fomento, junto a órgãos públicos e privados, né, que a gente consegue atender aí os clientes, seja num planejamento de expansão, seja numa busca por fomento. Então, nossa equipe aí está pronta para atender vocês. Rê, fique à vontade. Obrigada, pessoal, agradeço a todos e ficamos à disposição, né, como a Ria comentou, tem diversos, né, fomentos ali que a gente pode buscar, então estamos aqui para ajudar, será um prazer. Conte conosco. Obrigada, pessoal, até mais. Obrigada, pessoal, até mais.